Quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a gente está começando mais um programa sobre como é que foi o mercado na semana, como é que foram as notícias, por que o mercado subiu, por que o mercado caiu. A gente todas as quintas-feiras às 5h30, como você já está acostumado, a gente conversa um pouquinho sobre as principais notícias da semana, tanto notícias de mercado como notícias econômicas. Vemos aí também resultados de empresa e tentamos entender o que está acontecendo com o mercado, mais ou menos qual direção que ele vem tomando. É um bate-papo interessante para a gente se preparar, entender o que aconteceu nos últimos dias e se preparar para a semana que vem. Então, estou trocando aqui, estou tirando meu rosto, né? Vamos colocar no fundo aqui só o site da Direct Invest para não ficar muito pesado, para não ficar muito chiado aí para você. Então a gente coloca uma imagem fixa que é mais fácil. Legal. O que a gente teve de interessante essa semana? Temos uma série de notícias, tanto notícias dos Estados Unidos como da Ásia, algumas poucas notícias da Europa, o que é bom, e bastante notícia de mercado brasileiro. Notícia econômica brasileira não teve muita coisa, mas notícia de mercado brasileiro a gente está com bastante coisa. Então vamos começar, gente, falando sobre como é que são as notícias na Ásia e na Europa. Depois a gente vai falar nos Estados Unidos e depois vamos partir para o Brasil, que tem bastante coisa. Eu acho que um dos assuntos mais importantes dessa semana é a gente atingiu níveis mínimos de mercado na semana passada. O mercado conseguiu segurar, o desânimo mundial e nacional deram uma amenizada. O mercado ainda não se recuperou, mas você já vê em jornal, você já vê analista, você já vê em revista e site de economia dizendo que pode ser a virada da Bolsa Brasileira. Então a gente vai tentar entender isso pelo ponto de vista nacional, internacional e tudo mais. TG, eu não estou conseguindo enxergar as notícias aqui no nosso chat, então por favor, quando tiver notícia você me passa por gentileza. De fato eu não estou conseguindo enxergar aqui o nosso bate-papo, mas não tem problema, o TG lê as notícias e passa para a gente. Legal. Muito bem, o que a gente tem de notícia então na Europa? Europa com poucas notícias, as coisas lá continuam melhorando em termos de perspectivas, por mais que em termos de números econômicos, a gente tenha pouca coisa e ainda notícias ruins, a gente tem algumas coisas melhores. Primeiro, a Europa toda ficou muito animada com o novo governo da Itália. A Itália ficou um tempão aí meio sem governo, sem primeiro-ministro. Para vocês terem uma ideia, o tamanho do ânimo, a Bolsa da Europa inteira está subindo, batendo recordes máximos. E o custo da dívida da Itália, né, o custo de rolagem da dívida da Itália, de carrego, diminuiu enormemente, está abaixo da mínima de 2010. Para vocês terem uma ideia, a Itália aí, entre ontem e hoje emitiu 4 bilhões de euros em dívida e ela conseguiu fazer essa emissão a 3,94% ao ano, sendo que um mês atrás ela fez uma emissão de 10 anos semelhante a essa e teve que pagar 4,66%, então é 0,7% a mais. Para gente aqui que sempre se acostumou com os números muito altos, com taxas muito altas, parece que não é muita coisa. Mas de 4,66 para 3,94 em 10 anos, dá uma diferença de custo de 0,70 vezes 10, né? Se você multiplicar ainda, fizer a escala logarítmica, dá aí uns 80% uns 8% de diferença no período. 8, não 80, desculpa, o que é bastante grana, 7, alto, 8%, uma coisa assim que é bastante dinheiro. Legal. Com relação ao resto da Europa, não tem muito mais coisa saindo. A Espanha, que ainda está com números ruins, mesmo tendo feito a lição de casa, espera-se que aí nos próximos meses ela melhore.
Com relação à Ásia, um bom número de notícias da Ásia. Primeiro, resultados, saindo bastantes resultados. Para vocês terem uma ideia, só para a gente ver o resultado da Samsung, que hoje é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, junto com a Apple. O resultado da Samsung aumentou, o lucro aumentou em 54% no trimestre. Isso é muito bom. É o sexto trimestre consecutivo de aumento de lucro. Depois, uma outra notícia o Banco do Japão eleva sua previsão de crescimento para 2,9% ao ano, o que para Japão, gente, é um absurdo de alto. Elevou em 0,6% a estimativa, então é um aumento significativo de estimativa. E aumentou também a estimativa de inflação de 0,4%, que era a estimativa anterior, para 0,7%. E por incrível que pareça, um aumento na estimativa da inflação, por mais que seja uma notícia ruim em qualquer lugar do mundo, no Japão é bom, porque o Japão passou 15 anos em deflação. Essa espiral deflacionária, ela segurava o mercado, ninguém tinha motivação para produzir, porque os preços só caíam. Então, uma inflação interna lá que melhore os preços pode dar um incentivo a mais para investimento na produção, uma vez que a estimativa de receitas também aumenta. Legal. A bolsa da Europa, da Ásia, continua subindo, subindo bastante, porém, essa semana, entre ontem, terça, quarta e hoje, saíram alguns dados ruins de produção industrial na China. Então, de fato, parece que a China vai dar uma desacelerada no crescimento, talvez até uma desacelerada um pouquinho acima do que se estimava. É por isso que houve, inclusive, todo esse movimento de queda acentuada em preços de commodities e de queda acentuada no preço da Vale e tudo mais. Então, o próprio FMI soltou hoje um comunicado, não sei se foi hoje ou foi terça-feira, um comunicado dizendo que eles acreditam que haverá uma recuperação das economias asiáticas de maneira geral, porém será uma recuperação mais gradual. Então isso tem a ver aí com um pouco da falta de ou sei lá, da desaceleração chinesa. Gente, além disso, a Vale diminuiu a estimativa dela para o preço de minério para algo entre 110 e 160 dólares a tonelada. Esse preço de minério ele subiu durante muitos anos, exatamente por conta da China. Houve investimentos mundiais para aumento da produção do minério de ferro. A Austrália, que é um país super competitivo, está com a economia muito bem, e deve aumentar bastante a sua produção. A gente sabe que ninguém tem um minério de ferro tão bom quanto o da Vale. A qualidade do minério de ferro da Vale é muito superior a qualquer outro minério do mundo. Para você fazer aço, você tem que misturar o minério da Vale nos outros minérios piores. Na África e na Oceania o minério é bem pior. Mas o aumento da oferta de minério e a desaceleração da China é o que tem causado essa diminuição do preço da Vale, porque os resultados da Vale vieram bons. A gente vai falar, quando for falar um pouquinho de resultado aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso. Estados Unidos, vamos ver o que a gente tem de notícia nos Estados Unidos. A gente tem alguns resultados específicos, eu peguei resultados das maiores empresas. Então a Amazon, que é a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, teve um aumento bom de receita, mas uma diminuição do lucro. O lucro caiu 37%. Ela lucra 100 milhões de dólares, uma coisa ínfima para uma empresa do tamanho dela. Mas o interessante é entender qual é a estratégia de crescimento do Bezos, do Jeff Bezos, que é o criador e o CEO da Amazon.
ele tem um plano agressivo de expansão, e é isso que faz com que ele sempre reinvista, não dê foco no lucro, no resultado, e isso é a característica natural mesmo dessas empresas de tecnologia agressivas. Mas ele está certo porque ele está num dos poucos mercados mundiais que continua crescendo e com uma expectativa de crescimento muito acelerada, muito acentuada, que é o mercado de vendas digitais, de vendas eletrônicas. É um mercado que vai continuar crescendo. As pessoas vão cada vez mais comprar eletronicamente, então pode ser uma boa. Além disso, resultado da Apple, enquanto da Samsung veio melhor, o resultado da Apple foi a primeira diminuição de receita em 10 anos. A Apple aumentou mais a sua margem de lucro, mas a receita diminuiu. A Apple hoje é uma empresa super redonda, super bem administrada, mas aí os grandes questionamentos o que aconteceu com a criatividade da Apple, com a inovação, a capacidade inovadora da Apple. Faz mais de um ano que não se lança nada de interessante. A estimativa para o lançamento da iTV, da televisão da Apple, é só para 2014. E o gigante está adormecido, está quieto, ninguém está ouvindo falar. E você tem sempre o apaixonado de um lado, o analista americano que é super apaixonado da empresa, e aquele cara que sempre desconfiou, que não acredita e tudo mais. Então tem uma guerra lá sobre o que vai acontecer com a Apple no futuro. O fato é que ela teve algumas notícias ruins, por exemplo, o aumento do custo e o atraso na obra lá da sua sede nova, que é um prédio incrível lá, num terreno gigante que eles compraram lá da HP, de uma universidade e tudo mais. Vai atrasar, vai custar mais caro. Além disso, a Apple vai devolver em forma de dividendos bem poupudos, uma boa parte do dinheiro que está em caixa para os investidores. A Apple tem mais de uma centena de bilhões de dólares em caixa, e além disso a Apple vai emitir dívida. Então ela vai emitir, ela soltou um comunicado de emitir 17 bilhões de dólares em dívida, e ela já teve ofertas de mais de 50 bilhões de dólares dos organizadores da oferta que deram essa informação. Então há uma mudança, e aí, gente, sentar e aguardar e ver o que vai acontecer. Não dá para saber. O fato é que de uma hora para outra ela pode vir aí com um produto ultra revolucionário, do mesmo jeito que ela pode continuar simplesmente sendo uma empresa muito lucrativa e dando bons resultados, tipo uma HP da vida, tipo uma IBM da vida, mas não ser mais tão criativa como ela era. Mesmo assim, os 300 e poucos dólares que ela está custando é muito pouco, é barato. Então, um pouquinho sobre Apple para quem se interessa no assunto. Depois, a economia americana continua saindo números ruins. Os números que saíram essa semana não foram números bons econômicos, mas a bolsa lá continua subindo, batendo recorde. Os resultados de empresas corporativas muito bons, e o Fed continua emitindo dinheiro que nem um doido, o Tesouro Americano emitindo dinheiro e comprando título e realmente colocando dinheiro na economia. E essa é uma questão interessante de mercado, né? Eu acho que a questão mais importante de mercado é essa. Essa semana todos os presidentes de Banco Central do mundo, Banco Central Europeu, ministros econômicos da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, chegaram à conclusão e estão cada vez mais compreendendo que o mundo deu uma parada, a economia mundial se estagnou, tirando uma coisa aqui, outra ali. Então vai continuar a emissão de papel, imprimir papel e comprar título, e é por isso que o mercado pode se recuperar um pouco. É lógico que vai ter custo, isso vai custar no futuro, mas o mercado gosta de curto prazo, gosta de se antecipar as coisas. Muito bem,
Com relação ao mercado, principalmente o mercado brasileiro, a gente tem uma série de notícias, boas, ruins, como sempre. O mercado brasileiro está muito complexo, algumas coisas são ótimas, outras são péssimas. A economia brasileira também é muito complexa, algumas coisas são boas, outras são muito, muito ruins. Então, assim, primeiro, IPOs, por incrível que pareça, a gente vai bater o recorde de 2007, que é o maior período de IPOs, de boom que a nossa bolsa já teve. Então a bolsa está muito mal, mas a gente continua emitindo novas ações e continua com apetite para comprar essas novas empresas. A BBDTVM fazendo uma oferta de 11 bilhões e meio, né, uma oferta muito grande. Não posso nem falar se é bom ou ruim, porque a Directa faz parte da oferta e a gente está num período de silêncio, mas o fato é esse. Companhia de seguros sempre é um bom negócio, não sei o que estou dizendo, é o Warren Buffett, tem que ler o livro dele lá. Eu não conheço os números da BBDTVM, mas de qualquer maneira foram 11 bilhões e meio praticamente de reais, é bastante coisa. Depois a Smiles, que é da Gol, né, que era a empresa de milhagem da Varig, e agora é da Gol, abriu capital e conseguiu uma captação de 1,4 bi praticamente, 1,35 bi, é bastante coisa também. A gente então já praticamente ultrapassou os IPOs de 2007. Além disso, alguns resultados. Resultado da Petro veio bem ruim, diminuição da produção de petróleo. Agora, uma coisa interessante é que a eficiência melhorou, houve os gastos, o corte de gastos já começou a surtir efeito, então parece que a gestão está ficando melhor, mais eficiente, isso é muito bom. Depois a Vale soltou um resultado que é um resultado ruim, pior em termos de lucro, de resultado, mas o resultado operacional, a gestão da empresa também está muito boa. O Murilo está conseguindo fazer uma gestão bem feita, cortando onde tem que cortar, então é só não ter um grande afundamento no preço do minério, já falamos sobre isso hoje, que ela até que vai ver. Depois a lucro da Ambev até que subiu, né, 1%, eles são incríveis de gestão, mas o fato é que a receita caiu pela primeira vez em muitos anos, acho que sei lá, 10 anos, e isso é uma coisa relativamente emblemática para a Ambev, né? A gente tem uma pergunta, né? O pastor Ban está perguntando assim: Eletropaulo perto do fundo roxo, e depois ele fala que SP Downtown perto de 80, seria melhor comprar nesse patamar, tal, CEMIG. Alguns comentários aí de mercado. Eu não sei falar muito sobre essas empresas especificamente, né? Mas de fato nós vamos falar sobre o mercado como um todo. Muito bem. Então estávamos falando do lucro da Ambev que tinha caído. Agora o lucro do Itaú deu uma melhorada de 1%. Foi completamente operacional. Eles tiraram essa diferença no braço, porque a margem caiu, continua diminuindo. É efeito mesmo do margem squeeze que o governo fez aí nos bancos, principalmente usando o Caixa e Banco do Brasil. Mas o resultado foi bom e o preço dele de novo se aproximou do Bradesco. O Bradesco tinha andado na frente nos últimos 6 meses porque ele é menos suscetível à diminuição de spread bancário, porque uma parte muito significativa do resultado do Bradesco é seguradora, mas agora eles se aproximaram de novo. O Itaú sempre foi um banco melhor gerido do que o Bradesco, né? Isso aí é sabido. Depois o resultado da Oi piorou, era o esperado. A Oi é uma bagunça de empresa, tem uma dívida enorme, então tomou muita multa, não consegue expandir, então a Oi está numa situação complicada. O resultado dela piorou mais ainda, pode ser que ela se corrija aí em algum tempo, mas por enquanto a coisa está feia. Depois a gente teve o lucro da BR Foods, melhorou bastante, o resultado veio incrível. O Abílio mal sentou na cadeira lá, já deu uma sorte do caramba. Esse cara é muito sortudo, né? É impressionante como o resultado da BR Foods já veio melhor, vai facilitar bastante a vida dele como presidente do conselho.
tomara que ele dê sorte pro nosso time também, o time dele, o meu, que é tricolor, que vai jogar hoje. Comentário futebolístico. Depois a gente tem alguns comentários muito importantes com relação ao comentário do pastor. Eu acredito que de fato o mercado deu uma parada, parou de cair, fez aí um fundo, né? A gente tinha feito um pivô de baixa antes, tinha rompido a mínima, uma mínima muito importante, e aí perdemos essa mínima, nos recuperamos. Agora ela virou suporte, essa mínima, então a gente está com suporte importante aí. O mundo parece que vai dar uma ajudada, ou tem dado uma ajudinha, né? Aquela galera toda que estava vendida em muita Petro, muito AGX e tal, deu uma diminuída nas posições vendidas, até como realização de lucro, né? E a grande pergunta é essa: será que chegou a hora da virada para o Bovespa? Será que, como todo mundo no mundo subiu, a gente agora vai corrigir, o pessoal vai comprar Brasil porque está muito para trás? Eu não sei. O fato é que as empresas boas não caíram, já estão lá em cima. Quem ficou para trás é quem tem beta muito alto. Pode ser que uma zeragem dos contratos vendidos de Bovespa ou uma recomposição dos grandes players mundiais em Brasil possam recuperar essas empresas. Não é o caso nem de CEMIG, nem de Eletropaulo, que o pastor falou aí, porque essas empresas já são empresas bem geridas e tem margem de lucro legal, então não é o caso, né? E o outro comentário dele é um fundo imobiliário, então está sujeito às características de um fundo imobiliário. Desculpa a mudança da tela, eu só quero ler aqui o comentário do Ike, né? O Ike diz assim: balança comercial, diferença entre exportação e importação, fechou abril com um roubo de 1 bilhão, divulgado há pouco pelo Ministério da Indústria e do Comércio. O resultado é o pior mês desde o início de 59. No acumulado de 2013, a balança comercial registra um déficit de 6 bi. Um resultado muito ruim. O Ike tem toda a razão. Os dados econômicos brasileiros têm se deteriorado muito. O déficit da balança só não vai ser pior do que o déficit de conta corrente. A gente está fazendo um monte de gambiarra contábil e tal, mas isso já é sabido, né? A gente já vem falando muito mal aí da gestão da economia brasileira, então por isso até que eu não bati mais tanto nisso. Mas isso não significa que a gente não possa isso não quer dizer que a gente não possa ter uma recuperação na Bolsa brasileira só por conta de uma recomposição mundial, né? A gestão da economia brasileira continua muito ruim, muito precária. Um dos outros motivos que pode fazer com que a gente de fato dê uma recuperada pode ser também essa questão de aumento da liquidez mundial através de mais emissão de moeda dos bancos centrais e compra de dívidas, compra de títulos, então é mais ou menos por aí. Legal que aumentou o público desde que a gente começou, né? Então o pessoal se interessou aí no nosso bate-papo. Gente, agradeço muito a presença de vocês, falamos aí quase 25 minutos, acho que tá bom, as notícias eram essas. Então, daqui 5 minutinhos a gente tem um programa avançado de opções, para o pessoal que gosta de opções, gosta de entender umas estratégias um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas. Para quem não quiser assistir esse programa, então, muito obrigado pela sua presença. Segunda-feira a gente está de volta às 5h30 da tarde. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um grande final de semana. Tá bom? Muito obrigado, então, e até daqui uns minutinhos.